Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos. Quem vos fala é o professor Antônio Eustáquio, mais conhecido como Professor Eustáquio. E vamos apresentar a vocês a unidade 1 da disciplina semipresencial, abordagem clínica, psicodiagnóstico. Como sempre, vocês já devem conhecer minha maneira de trabalhar. A gente vai direto ao ponto, né? Todo mundo super acelerado, é bom, pelo menos ao estudar essa unidade, prestar bastante atenção e ir profundo, sobretudo nos conceitos. Ela vai trazer aí uma abordagem clínica, psicodiagnósticos e fundamentos da avaliação psicológica, né? Uma perspectiva histórico-crítica, ou seja, vai trazer os fundamentos históricos de uma abordagem clínica, a avaliação psicológica no primeiro momento. A unidade, pessoal, ela vai trazer no primeiro ponto conceito e natureza da avaliação psicológica. Então, alguns tópicos serão abordados aqui, muito interessante. Primeiro vem, obviamente, a definição. A definição da avaliação psicológica. É um processo técnico e científico, obviamente, né, abrangente de coleta de dados, estudo e interpretação de fenômenos psicológicos, ok? Então, tem que ser um processo técnico e científico, coleta de dados, estudo e interpretação. Esses pontos são importantes para que haja uma avaliação psicológica. Outro ponto é a finalidade, né? Essencial para a tomada de decisão do psicólogo, da psicóloga, em múltiplos contextos, né? Ou seja, o clínico, educacional, organizacional, jurídico, no âmbito de atuação do psicólogo. Terceiro ponto, diferenciação. Difere-se da testagem psicológica. No caso, a testagem psicológica ela é apenas uma etapa ou um instrumento dentro de um processo mais amplo, que é a avaliação psicológica. Ou seja, a avaliação psicológica é um conjunto maior e a testagem é um conjunto, ou melhor, um subconjunto da avaliação psicológica. Pode ser apenas a aplicação de uma testagem, né, ou um teste para avaliação, ok? Por fim, nós temos aí os fundamentos da avaliação psicológica. A base é a psicometria, né, quantificação e mensuração, e na epistemologia da psicologia, o que e como conhecer o psiquismo, né? Então, a psicometria cuida aí da quantificação e mensuração dos dados coletados, e a epistemologia da psicologia, aí é o conjunto de saberes, o conjunto de conhecimentos forjados aí na esteira da fundamentação da psicologia enquanto ciência, né? Ok? Na perspectiva histórica, crítica, aí a gente vem trazer um autor aqui, Silva, né, de 2016, a base bibliográfica desse autor são 3 pontos aí, análise crítica, tese central, função da história. Então ele, na obra, usa a sociologia da ciência, né, Bourdieu, aí um pensador francês, para analisar as origens e transformações dos testes, focando em como foram moldados por contextos sociais e interesses políticos ideológicos. Obviamente, cada contexto social tem aí a sua maneira de abordar, no caso, avaliações psicológicas e interesses políticos e ideológicos também. Houve um momento aí, só para vocês terem noção, do teste de QI, né, o quociente de inteligência. Então, muito utilizados na área da educação e se espalha para uma diversidade de outras áreas, que aí fica parecendo uma padronização de seleção de sujeitos aí com capacidade de um quociente de inteligência, só que considerando apenas alguns instrumentos. Com o passar do tempo, a gente observa que esse teste deve ser, ou foi, né, melhor dizendo, melhorado, porque muitos aspectos ficavam sem condições de serem avaliados, aspectos significativos, né? Então nós temos também a tese central, o uso da avaliação psicológica e de seus instrumentos nunca é neutro, né? Sendo sempre atravessado por usos sociais
e implicações ético-políticas, né? Então, usos sociais, ou seja, não há uma maneira de você avaliar uma série de sujeitos apenas com uma testagem, né? E sim com uma avaliação psicológica. A função da história também é outro item super importante. A história serve como ferramenta para reflexão crítica sobre a conformação do campo de exame psicológico, né? Porque a história, a função da história, né? Em cada contexto a gente tem aí um novo evento em se tratando de fatos sociais, sobretudo, né? Nessa unidade também nós temos aqui figuras fundadoras e tradições da avaliação psicológica, e para ilustrar melhor essa situação, a gente colocou um quadro, né? Um quadro aí com alguns itens: figura, tradição, por exemplo, ideia central, contribuição, legado e a crítica do autor em tela, que é o Silva, né? Então, por exemplo, figura Francis Galton. Francis Galton, de uma tradição nomotética, né? Conhecer é medir, segundo Galton, né? A ideia central, no caso dele, o foco na diferença individual e na forte base hereditária das capacidades humanas, né? Mais ou menos na linha aí de pensamento de autores da época de Galton. Contribuição, legado, introdução de métodos estatísticos, né? Então correção e correlação, distribuição normal, na psicologia fundando a psicometria moderna, já que conhecer é medir, então temos que quantificar os comportamentos humanos. Então vem também a crítica do autor, nessa mesma linha de quadro, a missão eugenista, né? Ilustra como as práticas de medição nasceram atreladas a projetos sociais e políticos de estratificação. Então, obviamente, se tratando de seres humanos, medição atrelados a projetos sociais, sobretudo a projetos de controle aí de comportamentos de certos indivíduos, né, dentro da população, e também aí política de estratificação. Em seguida nós temos as ideias de Alfred Binet, aplicada também que conhecer é compreender, mas não é só medir, né? O foco de Binet no diagnóstico educacional para suporte pedagógico e mensuração de habilidades. Super importante se a gente quer padronizar modelos de ensino e de aprendizagens, né? O desenvolvimento da escala de Binet, Simon, e do conceito da idade mental, né, para a intervenção individualizada. Ou seja, se você vai ter indivíduos inseridos na área da educação, a gente precisa selecionar uma idade ideal e, de certa forma, padronizada para que esses indivíduos tenham uma condição padronizada também e generalizada de aprender, né? Então, temos que direcionar o modo de ensino. Na linha de Binet ainda, embora ético, né, sua escala foi distorcida em outros contextos, norte-americanos sobretudo, sendo transformada em QI, como já antecipei, né, e rigidamente usada para seleção em massa. Então estabelece-se um número mínimo de quociente de inteligência, um mediano e um máximo, né, e trabalha-se de modo que se alcance o máximo de percentual ou de critério de avaliação de quociente de inteligência. Temos também uma ideia central, uma complexidade em relação a juízo e raciocínio, ainda na linha de Binet, ok? E no outro tópico, trabalhado nessa unidade, super importante, fundamentos técnicos da psicometria, e aí pilares científicos, né? A garantia da utilidade e confiabilidade dos testes depende de três pilares. Validade, né? Precisão, fidedignidade e normatização. Então, os critérios para que esses testes tenham uma validade, né? O item 1, a validade é o grau em que o instrumento mede o que se propõe a medir,
um teste não é válido e eticamente inadequado, né? Então tem que mensurar aí o que se propõe a medir de uma forma válida. 2, precisão ou fidedignidade. Consistência dos scores obtidos, livre de erros de medição, obviamente, seja por repetição ou diferentes examinadores, né? Faz-se aí uma seleção de examinadores, cada um aplica essa precisão e devem chegar a um denominador comum. 3, normatização, ou seja, processo de aplicação em uma amostra representativa para estabelecer padrões de referência, normas, que permitem a interpretação dos resultados individuais. Então, quando fala assim, a amostra, né, nós temos aí a população, e dessa população, para a gente fazer uma avaliação psicológica, a gente retira uma amostra. Não há uma necessidade de você fazer uma avaliação da população inteira, né, ou seja, 100%. Se você tira uma amostra, e isso é dado em aulas de métodos e técnicas de pesquisa em psicologia, sobretudo, aí você faz uma avaliação daquela amostra e pode generalizar para a população de um modo geral. O autor ainda faz aqui uma implicação crítica, né? Fala, olha, a norma é social e contextual. O uso de normas estrangeiras ou desatualizadas é inadequado e leva a diagnósticos incorretos. Por quê? Cada população, cada cultura, cada civilização tem aí hábitos e costumes diversos. Então, obviamente, uma pesquisa usando um instrumento ou vários para avaliação psicológica pode funcionar com uma sociedade, mas não pode esse mesmo instrumento funcionar igualmente com outra sociedade. Temos aqui também o processo abrangente à questão ética. A avaliação psicológica é um processo sistemático que inclui, além da testagem, 5 itens: definição da demanda e objetivos, definir bem o que vem para ser avaliado e os objetivos, escolha de estratégias e instrumentos múltiplos, né? Ou seja, temos vários instrumentos aí, entrevistas, observação, testes. 3, coleta de dados. Coleta de dados de suma importância, porque aí você tem que saber direitinho a população e a retirada da amostra. Integração e interpretação crítica dos dados quantitativos e qualitativos. Então, 2 itens super importantes. Quantitativos já denota aí que você tem que mensurar se você escolhe essa metodologia de pesquisa. Qualitativos, não vai se preocupar com a mensuração, com números, com estatísticas, né? Mas, porém, com a subjetividade de cada indivíduo pesquisado, vamos dizer assim, né? A questão mista também, você usar meio a meio dos dois, também é válida, né? Ou seja, quantificar e qualificar os dados coletados. Comunicação dos resultados. Laudo, parecer que o psicólogo geralmente fornece, com foco na intervenção. Ou seja, qual tipo de intervenção faremos no caso de essa questão da comunicação dos resultados. Sugestão de intervenção dependendo da hipótese do resultado. E também nesse quesito levar em consideração o validismo consequencial, ou seja, a ética não reside apenas na precisão técnica, mas nas consequências sociais do uso da avaliação psicológica. O instrumento pode ser tecnicamente válido, mas se o uso em um contexto inadequado ou discriminatório o torna eticamente inválido, né? Fala sim ética porque você geralmente vai sugerir a intervenção e aí se a questão do validismo tiver problema, o procedimento também fica invalidado, ou seja, a intervenção. Responsabilidade profissional. O psicólogo ou a psicóloga deve ser crítico e reflexivo, obviamente, né? Resistindo à redução da subjetividade a um mero score, né? E ter domínio do sistema de avaliação de testes psicológicos brasileiro. É o site Satepsi, porque é o sistema que constantemente ele é atualizado e tem
a diversidade de testes psicológicos favoráveis, não favoráveis, e esse sistema ele indica para o profissional as restrições do uso de avaliações psicológicas. Tem aí prerrogativas que é apenas de uso aí do profissional de psicologia que tem o registro, né, no conselho. Tendências contemporâneas é a atualização, é a integração, polarização histórica, para finalizar, tensão entre a tradição nomotética, leis gerais, né, nomos é lei, e quantificação, e a ideográfica, né, compreensão aprofundada do indivíduo único. Então tem que haver essa tendência contemporânea à integração desses dados. Perspectiva atual, avaliação psicológica eficaz, ela exige a integração dessas abordagens, né? O rigor científico da psicometria, o que medir, ok? Deve ser complementado pela interpretação clínica e contextual, como compreender. Então, perspectiva atual, esta avaliação psicológica exige a integração do rigor científico da psicometria, bem como da complementação pela interpretação clínica e contextual, como compreender. Então vejam, vocês estão entrando no universo de mensuração e a avaliação psicológica vai exigir aí uma compreensão de dados psicométricos, ok? E sugestão é que vocês se aprofundem nesses conceitos buscando a nossa bibliografia indicada, bem como fontes diversas. Excelentes estudos a todos, contem conosco. São da disciplina.